Gente, olha esta informação que pode afetar na vida de todo mundo que está nos assistindo e que quer eventualmente viajar para o exterior. A direção da Polícia Federal enviou ao ministro da Segurança e Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, um relatório na qual afirma que investigações, operações, contratos de manutenção de terceirizados e emissão de passaporte podem ser prejudicados por falta de verba, de recurso, porque o orçamento foi cortado. Os detalhes com ela, a nossa Gabriela Prado, ao vivo de Brasília. Oi, Gabi. Raquel, isso é reflexo daquele contingenciamento de 2,9 bilhões de reais que foi anunciado pela ministra do Planejamento e o ministro da Fazenda no mês passado. Então, o que aconteceu? Eles contingenciaram o orçamento, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública foi o 10º a ter cortes, o Ministério das Cidades foi o mais afetado, mas nesse contingenciamento, a Polícia Federal teria um bloqueio orçamentário de 133 milhões de reais. E por isso a Polícia Federal diz que serviços de manutenção de terceiros podem ser afetados, por exemplo, imediatamente. A apuração do Eli Jonas Maia, que alguns delegados de superintendências nos estados já avisaram que serviços podem ser cortados se essa verba não for reposta. Tem também um impacto nas investigações que podem ser caras ao governo federal. Por exemplo, a Operação Lesa Pátria, que apura o atentado à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, que já teve diversas fases, pode ser uma das afetadas com esse contingenciamento de verbas, e também as operações para o desmatamento na Amazônia. Então, são reflexos que podem vir se essa verba não for recomposta. Por enquanto, esse contingenciamento é de 133 milhões de reais, mas a Polícia Federal justifica no relatório enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública que precisaria desses 133 milhões e mais uma recomposição de 527 milhões de reais até dezembro para não ter serviços afetados. No caso dos passaportes, que é um serviço que afeta diretamente a população, porque é prestado pela Polícia Federal, o impacto, se essa verba não for recomposta, poderia começar já em setembro. Eu lembro que durante o governo de Michel Temer, em 2017, houve aí uma crise em relação ao contingenciamento de orçamento também, que afetou diretamente a emissão de passaportes, e isso causou bastante impacto com a população. Então, é um serviço que tem bastante impacto. Outro serviço que pode ser afetado também é a posição da Polícia Federal em postos de imigração, no controle dos aeroportos, que é importante para o combate à criminalidade e também para o controle das pessoas que entram e saem do país por diversos motivos. Então, a Polícia Federal fez esse relatório, a direção, passou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que justifica que esse contingenciamento orçamentário, todos sabemos, segundo a justificativa dos Ministérios Econômicos, é para o equilíbrio fiscal do país, mas que eles já estão conversando com a Junta de Execução Orçamentária, que é formado pelos Ministérios da parte econômica, exatamente para discutir esses bloqueios, esses contingenciamentos, e querem, pelo menos, negociar uma recomposição de parte desse valor de 133 milhões de reais para que a Polícia Federal possa manter esses serviços. Então, é um reflexo direto de um contingenciamento que o governo justifica para manter a responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal, mas que vai ter impacto, se continuar dessa forma, segundo o relatório da Polícia Federal, em serviços para a população e até investigações e combate ao crime, como é o caso do desmatamento ilegal na Amazônia. Raquel. Muito obrigada pelas informações, Gabriela Prado. Enfim, né? Você tem ali um monte de corte, o cobertor é curto.